Olá, meus queridos, tudo bem? Bem, nós vamos começar uma disciplina não tanto amada nas provas de concurso, mas vamos iniciar a nossa preparação em cima do domínio produtivo da informática. Nós vamos ver que não é tão difícil quanto se fala, quanto se imagina. Eu sou o Danilo Villanova e eu vou acompanhar vocês nessa preparação. Se você precisar de mim, conte comigo nos seus comentários. Também, se você precisar, procure nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, tudo Danilo Villanova. Você vai me encontrar por lá também. Vamos lá. O que a gente precisa entender da informática é que a informática foi criada por um cara chamado von Neumann. A ideia principal dele é que, para que pudesse funcionar a ideia da computação, seria necessário em que houvesse 3 processos de manipulação de dados. Esses 3 processos de manipulação de dados são utilizados até hoje. E graças a ele, o von Neumann, que criou a arquitetura principal da informática, não foi ele que criou o computador, mas a ideia geral, sim, a gente consegue hoje ter computadores, desktops, a gente consegue ter computadores celular, computador videogame, porque o computador em si é tudo que faça 3 processos de manipulação. Então ficaria assim, ó. O processamento de dados vai precisar de uma entrada, de um processamento e de uma saída. Nós, usuários, vamos ser os responsáveis pela entrada dos dados e o computador vai processar através dos programas, através do sistema operacional, ou poderia ser uma simples calculadora. Você poderia colocar os dados na calculadora e ele vai processar e ele vai gerar uma saída de dados ou de informações. Então a ideia central sempre vai ser essa: há uma entrada, um processamento e uma saída. A gente vai ter que entender como funciona tudo isso na prática e na teoria. Bem, as peças ou os dispositivos periféricos que nós chamamos de entrada são aqueles que nós, usuários, utilizamos fora do computador para inserir alguma informação dentro dele. Então nós temos que estudar quais são as peças periféricas, ou seja, as peças que nós conectamos ao computador. Temos que estudar quais são as peças que fazem o funcionamento dele lá dentro e vamos ter que estudar quais são as peças que o computador utiliza para jogar uma informação para o usuário. Antes da gente começar a ver quais são essas peças, entenda que computador é tudo que tiver um processamento, entrada e saída. Então a gente tem exemplos aqui como o desktop, seriam os computadores de mesa. Temos os all-in-one, que são os computadores que tem tudo na tela. Temos os notebooks, que é o caso da foto aqui. Temos os ultrabooks, que são muito finos e promete-se velocidade, mas temos que estudar esse caso. Temos os celulares, smartphones, PDA, palm top ou qualquer computador de mão. Temos os tablets e os servidores, que são computadores mais robustos, mas todos eles são considerados computadores. Então na aula de hoje nós vamos entender que hardware, peça, é tudo que envolve esses computadores aqui. Então, se existe, por exemplo, uma memória para um desktop, vai existir também uma memória para um smartphone, que vai existir uma memória também para um tablet ou para um servidor. Todas as peças que vamos estudar poderia servir para qualquer um desses tipos de computadores. Guardou a ideia? E para esse computador aqui ele funcionar, ele gerar a informação, ele vai precisar do funcionamento que ele utiliza, que vai ser através do sistema chamado binário. Gente, existe o sistema analógico, que é que a gente mais conhece. Vamos pensar na energia. Energia da casa. Pode ser 110, 220, e essa energia é o que a gente chama de energia alternada. E às vezes ela está em 110, mas às vezes ela sofre uma queda ou sofre algum prejuízo maior. Então a energia ela não fica exatamente em 110. É uma energia analógica, uma energia alternada. Ela não fica exatamente em um ponto só. E a informática ela não gosta dessa ideia, porque a informática traz consigo os elementos eletrônicos. E eletricidade, tá? Eletricidade, eletrônico, só pode envolver o sistema digital dentro dele. Que aí vai ser assim, o computador ele só pensa com essa linguagem. Ou 0 significa sem energia passando, ou 1 significa com energia passando. Que seria a linguagem que a gente chama de linguagem binária. E qual que é a diferença entre isso daqui? A diferença é que no sistema analógico a gente tem uma menor velocidade e uma menor segurança. Na informática a gente tem uma maior velocidade, porque eu só posso falar ou 0 ou 1, eu não posso falar 110, 220, 550, eu não vou ficar falando várias velocidades, eu só falo ou 0 ou 1, então é muito mais rápido de pensar. E vou ter muita segurança também, porque é muito difícil dar errado. Se você pensar na energia da sua casa, quando há uma queda de energia muito forte, muita gente, até os mais antigos, dizem desligue tudo que tiver em casa. Desligue geladeira, desligue TV, desligue tudo. Por que é que o povo diz isso daí?
Porque, em geral, quando a energia volta, ela volta muito mais forte do que o que ela tem a gerar, que é 110. Então ela vai voltar 120, 130 e pode ocasionar de queimar o equipamento dentro de casa, dentro da sua casa. Então a ideia qual é? A ideia central vai ser o sistema digital, porque ou passa 0 ou passa 1. Não há uma forte queda, não há um forte recomeço de energia. Então há uma segurança muito maior para se garantir em cima disso daqui. Então, seguindo esse sistema aqui, que é o sistema digital com a linguagem binária, o computador vai começar a funcionar. A princípio, nós só falamos que o computador é tudo aquele que entra, processa e sai. O computador, ele quer velocidade e segurança. Para isso, o sistema utilizado por ele vai ser o sistema binário. Ou ele pensa 0 ou ele pensa 1. E aí vai entrar um assuntozinho chato, que a gente vai ter que ter uma paciência enorme, mas depois ele vai facilitando e aí você não perde mais questão em cima disso, porque é mais conhecimento. A informática é muito disso. Você conheceu, você consegue acertar a questão. Agora, se você não conhecer, você vai ver que as palavrinhas são enjoadas, as palavrinhas geralmente são em inglês, há uma dificuldade maior. Eu odeio estudar outras coisas a não ser o direito, né? Geralmente o concurseiro pensa isso, direito. E aí quando chega na parte da informática, às vezes desiste muito fácil. Mas entenda a ideia, o assunto não é difícil, o assunto é desconhecido. Então vai dar para estudar, vai dar para entender tudo tranquilo, eu prometo a vocês, tá? Estou me comprometendo. Olha a ideia, a linguagem binária nos traz um termo conhecidíssimo, que é o termo chamado bit, tá? Bit. E o que é que significa bit? Bit é dígito binário. Lembra que nós falamos que pode ser 0 ou 1, ou passa energia ou não passa energia? Então seria isso daqui. Um bit quer dizer um dígito binário. Um bit poderia ser, o computador está pensando desativo, 0. O computador está pensando ativo, 1. Então ou o bit vai ser 0 ou o bit vai ser 1. Menor unidade de representação da informática é a chamada bit. E aí como o computador lá dentro pensa bit, ajuda ele na velocidade. Só que para nós usuários isso seria muito ruim, porque ninguém vai ficar pensando em bit, ninguém vai ficar pensando em zeros e uns. Então o que é que acontece? Se nós juntarmos 8 zeros e uns, ou 8 bits, a gente consegue formar um octeto. Octeto é a junção de 8 zeros e uns. E aí vai formar igual a um caractere, que é a mesma coisa que um byte. Essa unidade de medida é a unidade de medida que o usuário utiliza. Você vai falar, vamos baixar uma música tem quanto? 2 megabytes. Um vídeo tem quanto? Sei lá, 1 gigabyte. Então a nossa unidade de medida é toda traduzida para o byte. Então a gente tem que entender que um byte é igual a 8 bits. Se você aperta um byte, se você utiliza um byte, você está utilizando, por exemplo, um caractere. Existe uma tabela que eu vou lhe mostrar já sobre essa tabela, que é a tabela ASCII, que mostra que cada caractere no seu teclado é identificado por um conjunto de 8 zeros e uns. E 8 zeros e uns, essa junção de 8 zeros e uns, existe uma probabilidade, dentro de um dígito eu posso ter duas possibilidades, ou 0 ou 1. Mas se eu tiver dois dígitos, eu posso ter, por exemplo, 00, 01, 10. Então eu vou poder ter mais possibilidades. Se eu tiver 3 dígitos, agora eu não vou poder ter apenas 4 possibilidades. Eu posso ter 8 possibilidades. Se eu tiver 4, 5, 6, 7, 8, eu vou aumentando a possibilidade, tá? A probabilidade de números vai aumentar. Então aqui a gente tem a sigla muito famosa da informática, que é o 2 elevado a 8. 2 vem da base bi, tá? Bi, binário. Então a informática fala em binário, é a base 2, e o 8 seria dos 8 bits, que é a junção que nós temos. E a gente vai chegar, se eu tiver 8 zeros e uns, como é esse caso aqui, e eu tiver duas possibilidades em cada um deles, eu consigo atingir até 256 combinações diferentes. Esse número daqui, agora parece que não é nada e só vai complicar a sua vida. Mas daqui a pouco a gente vai estudar em outros assuntos, como por exemplo redes, que existe um número muito famoso chamado número de IP. E esse número de IP pode ter em cada um dos seus grupos 256 números diferentes, que vai de 0 a 255. Não enlouqueça não, só estou lhe dando uma ideia que depois você vai lembrar, isso daí já foi falado na primeira aula, na aulinha de hardware, você vai entender isso daí. Entenda que esse número 256, ele é clássico para os assuntos de redes de computadores. A gente vai entender e estudar isso aí mais a fundo, mais à frente. Entenda as combinações que eu posso fazer com números, probabilidade de números diferentes, tá bom? E aí, olha a tabela que eu lhe falei, ó. Existe uma tabela, eu vou lhe mostrar a tabela, daqui a pouco eu volto. Olha a tabela, ó. Um exemplo. Se você apertar
por exemplo, a letra A, você aperta a letra A, o seu computador vai traduzir letra A, porque ele não entende letra A, ele vai traduzir para números binários, que é o que ele entende. Então, quando você aperta a letra A, o seu computador vai entender isso aqui, 10100001. Se você aperta a letra L, o seu computador vai entender isso aqui, 10100100. E todos os caracteres que você aperta, o computador vai entender conjuntos de zeros e uns. Essa é a famosa tabela ASCII. Existe uma outra tabela chamada ENCODE, que é a tabela da Ásia, por exemplo. Aqui a gente está trabalhando com a tabela que nós usamos aqui no Brasil. A tabela mais utilizada é essa. O byte é a representação de 8 bits. Então vou voltar aqui, vamos ver um exemplo. Ó. A gente está falando de aprovação. Quantos caracteres tem no termo aprovação? Quantos caracteres tem? Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caracteres. Então eu tenho quantos bytes? Quantos bytes eu tenho? Eu tenho igual a 10 bytes. Sendo que cada caractere é igual a 1 byte. Lembra disso? Então cada caractere é igual a 1 byte. Se eu tenho 10 caracteres, eu tenho 10 bytes. Quantos bits eu teria? Olha, cada byte é igual a 8 bits. Então, se eu tenho 10 bytes, quantos bits eu teria? 10 multiplicado por 8 seria isso. Compreendeu a situação? Então, aqui a gente está falando de caracteres, porque cada caractere é a representação de 1 byte. 1 byte é igual a 8 bits. E aí a gente teria esse cálculo. Esse cálculo não é de ficar aparecendo na prova para você ficar o tempo todo calculando. Mas é importante entender que a gente está falando de unidade de medida. Isso daqui é a base da informática. A gente vai começar a entender coisas mais gostosas mais para frente. Mas por enquanto a gente vai na dor mesmo. Porque esse é um assunto chato de entender. Mas depois que você compreende, ele vai lhe ajudar em muitos outros aspectos que a gente vai estudar mais para frente. Tá certo? Vamos voltar aqui na tabela aqui. Aí você vai lembrar aqui que essa tabela é a identificação de cada caractere. Mas não existe somente o bit e o byte. Não existe somente eles. Além do bit e do byte, existem outras nomenclaturas, outras unidades de medidas. Aqui eu só estou lhe dando um exemplo. Ó. A expressão a casa, né? Casa. C-A-S-A. Cada um tem 8 bits. Então no total ficaria isso daqui. Ó. Só a palavrinha casa. Estou falando casa. O computador entende esse conjunto de zeros e uns. 0 desligado, 1 ligado. É isso daí. Mas vamos lá. A gente tem a nossa classificação de conversão binária. Porque o computador ele entende binário, de bits, e nós entendemos byte. Que é a mesma coisa a gente pensar assim em decimais. A gente pensa em números decimais. E existe uma conversão que às vezes é cobrada. Às vezes, eu digo, poucas vezes. Uma vez por ano aparece uma questão dessa, mas que é um grande diferencial para quem aprende. E não é difícil, entenda a situação. A gente vai falar aqui na conversão binária de números decimais e vamos traduzir os números decimais para números binários, tá bom? Lá naquela tabela aqui, por exemplo, a letra A poderia ser, não lembro qual era lá, mas imagine que ela fosse 6 em decimal, decimal que a gente entende. Então, a letra A é igual a 6. Quanto é que seria A em binário? Vamos pensar nessa ideia. Eu acho que é 9, mas vamos fazer com 6. Depois a gente vai aumentando o número. Eu coloquei aqui uma tabela, e essa tabela ela vai servir para identificar qualquer número binário, conversão de decimal para binário. O que foi que eu fiz? Ó, coloquei o número 1, e saí multiplicando por 2 8 vezes, porque no geral são 8 bits, lembra? Mas poderia ser menos, poderia ser mais e assim por diante. Mas eu fiz o quê? Ó? 1 multiplicado por 2, 2. Multiplicado por 2, 4. Multiplicado por 2, 8. Por que multiplicado por 2? Porque vem da base da informática. A base da informática, bi. Então vai ser isso aqui. Multiplicado por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Por 2, 128. E poderia ir continuando. Por 2, 256. Por 2, 512. Por 2, 1024. Eu posso continuar isso daí. Mas a tabela, em geral, forma 8 bits na questão. Então a gente está trabalhando aqui com 8 bits. Apenas. Vamos lá, eu quero saber quanto é 6 de decimal traduzido para binário. Olha o que é que você vai fazer. Você vai pegar aqui combinações de números que tem nessa tabela que vão formar o número 6. Então você vai somar números que dê 6. Quais números você somaria aqui para dar a resposta 6? O que é que você faria? Vamos lá, pensando aí.
Quais os números você somaria para dar 6? Para dar 6 é fácil, você pegaria o 4, concorda? 4 mais 2, 4 mais 2, 6. Então você quer pegar esses dois números e o resto? O resto você não vai pegar. Então lembra da informática? Ou ativo ou desativo. Ou pega ou não pega. Então vai ficar assim, ó. O 4 eu vou pegar e o 2 vou pegar. E o resto não vou pegar. Está desativo. Então ficaria 0, ó. 0 para todos os outros. 0, 0 e 0. Essa é a nossa conversão. Então compreenda que toda vez que ele lhe pedir um número decimal para você converter em binário, você vai ter que achar aqui na nossa tabela, essa é única, você não precisa mudar não, ela sempre vai ser a mesma. Você vai procurar aqui na nossa tabela números que ao combinarem a soma vão dar igual a exatamente o número decimal que a gente quer. Compreende? Então vamos lá. A gente tem aqui, vou apagar, vamos entender aqui com outro número. Vamos pensar em um outro número. Ó, vou colocar um número mais difícil e a gente vai depois mudando a situação. Imagine que ele diga assim na questão que você tem o número 20 como um decimal. Qual seria esse número em binário? Qual combinação você utilizaria aqui para dar 20? Vamos pensar. Você pegaria o 16 mais 4. 16 mais 4. Ah, professor, porque você está começando de lá para cá. Não importa. Você vai ver que sempre vai existir uma combinação. Então, o ideal é você começar da onde não ultrapassa. Eu quero 20. Se eu pegar o 32, vai ultrapassar. Então, eu não vou pegar ele. Esquece daqui para lá. Eu vou pegar o 16, que é menor. Então, eu começo dele. 16 mais 8. Vai passar, dá 24. Não tem como. Então, eu não vou pegar o 8, não. 0. Mais 4, 20. Já achei a resposta. E o resto? 0. Conversão binária. E lá na frente, 0, que pode não vir, porque o 0 à esquerda não vale nada. Ok? Então, conversão binária. Se a gente for fazer esse número aqui, faça aí na prática. Imagine que ele coloque na questão, e aí você dê uma pause. Dá uma pausa rapidão para você responder isso daqui. Ó. Quanto é que ficaria o número 135 transformando de decimal para binário? O que é que você faria? Dá pausa e resolve aí. Conseguiu resolver? Quanto é que vai dar? Vamos calcular aqui. Ó, o 128 ultrapassa 135? Não ultrapassa, então eu vou utilizar ele na soma. Se eu pegar 128 mais 64, passa? Claro que passa, vai passar, então eu não vou pegar 64 não. Se eu pegar o 32, passa? Passa também, porque 128 mais 32 iria dar 160, então vai passar, você não vai pegar ele. Porque eu quero 135, tá? 128 mais 16, quanto é que vai dar 128 mais 16? Dá 144, não é isso? 144, vai passar. Não pega. 128 mais 8, vai dar quanto? 136, vai passar. Então não pega. 128 mais 4 vai dar 132. 132 mais 2, 134. 134 mais 1, 135. Então, a combinação em binário para formar o decimal 135 seria isso daí. Simples assim. Professor, e se viesse um número muito maior do que o que a gente tem na tabela? Por exemplo, se viesse o termo 584, o que é que eu faço? Aí você vai aumentar a tabela, porque aqui não vai dar. Qual é o máximo que essa tabela daria aqui de número? Seria de 0 a 255. Você lembra disso? Que a gente falou que se eu pegar 8 zeros e 1 eu tenho uma combinação de até 256 números? Então seria, essa tabela só vai até 255. E se você quiser chegar até 584, aí você multiplicaria o 128 por 2 e colocaria mais um grupo aqui de número, até você chegar lá, tá certo? Depois a gente vai inserir umas questões na prática para você entender como é que ficaria essa daí utilizando questão. Fechado? Vamos lá. Gente, isso daqui é só conversão binária, é só entendimento de como é que ele funciona. Agora, vamos prestar atenção no seguinte. Essa é a base. Qual é a menor unidade de informação da informática? A menor unidade de medida? É o bit. Depois do bit, quem é que vem? O byte. E depois a gente tem a sequência. A sequência seria isso daqui. Então a gente vai precisar estudar quem é o byte, quem é o kilobyte, quem é o megabyte, gigabyte e terabyte. Não saia daí. Continue que a gente vai parar aqui. Vamos dar um tempinho para a gente começar o próximo vídeo. Tenta ver aí as questões se você consegue entender. Coloca números aleatórios, faz conversão. E a gente vai continuar a partir do próximo vídeo. Estou esperando. Até já.